umas dicas, deixa eu só passar por isso aqui. Selecione sempre palavras-chave relacionadas ao seu negócio. Mas não fique restrito a isso. Por quê? Se você fizer só isso, muitas vezes o teu anúncio vai ser exibido, de repente, para concorrentes que estão pesquisando, né, por empresas similares às dele. Se o cara clicar, vai estar pagando para aparecer para um cara que não vai ser teu cliente muitas vezes, né? Então, não fique restrito só às palavras do teu negócio. Identifique produtos de melhor desempenho para definir palavras-chave nas quais se concentrar inicialmente. Isso é uma dica legal. De repente, quando você está começando, e muita gente, às vezes, que tem loja física e está numa transição para o online, acontece isso. O cara pega e fala, vou fazer uma loja online aqui, vou colocar todos os produtos que estão parados no meu estoque. Cara, se as pessoas não estão comprando na loja física, não vão comprar na online. Entendeu? Então começa logo pelos teus carros-chefe, para ganhar fôlego, para você começar a ficar mais visível também, né? Para o Google começar a te olhar com melhores olhos e tal. E aí depois você vai implementando novas estratégias ali para, de repente, vender produtos que não tem tanta saída assim. Mas começa logo com um cara que vai sair. Imagine como as pessoas buscam seus produtos e serviços, através de palavras-chave e frases. Como eu falei, identifica como que as pessoas estão se dirigindo a você quando elas procuram pelo teu produto, pelo teu serviço, né? Faz algum tipo de pesquisa, se for preciso, né? Para identificar isso. É bem importante, gente. Peça sugestões a pessoas de diferentes áreas da empresa, né? Se relevantes, inclua plurais, sinônimos e possíveis erros ortográficos. Sugiro fortemente, faça isso. Apesar de a plataforma ter uma inteligência, né? E nos mostrar resultados, mesmo que a gente cometa algum erro ali ortográfico, gramatical durante a busca, se você fizer a inclusão das palavras, né, grafadas corretamente e incorretamente no grupo de anúncio, depois você vai ver nos resultados dos cliques, né, que o teu anúncio teve, quais foram as palavras que as pessoas digitaram mais, que ativaram. Gente, acontece para burro, de muita palavra, né, que a pessoa digitou ali sem tio, sem acento, ter muito mais clique, ter muito mais ativações de anúncio, né, do que a grafada corretamente. E não é nem porque o cara não sabe escrever não, viu? Muitas vezes na hora que você está escrevendo ali, você já sabe que o Google faz isso, você nem se preocupa. Você digita diretão, né? Pronto, ele já te mostra. Né? Avalie o desempenho das palavras-chave durante 15 a 30 dias. Então, assim, 15 dias eu acho que é um número mínimo para você, de repente, tomar decisões de que palavras excluir ou, de repente, incluir novas também. Né? Não adianta você ficar em 3, 4 dias e querer já fazer mudanças radicais, que é muito pouco tempo. A não ser que você tenha uma verba muito grande e a campanha já tenha atingido bastante gente, né? Uma amostragem legal para você falar, pô, já estou percebendo aqui que dessa galera as campanhas, as palavras que eu estou tendo mais resultados são essas, já vou fazer ajuste. Agora quem investe 10, 20, 50 por dia, espera pelo menos uns 15 dias, tá? Trabalhe com poucas e boas palavras-chave dentro do grupo de anúncios. Isso é melhor, sempre é melhor. 5, 6 palavrinhas por grupo. Pode ser que no começo você faça um pouco mais, beleza, chega em umas 15 ali. Mas conforme o tempo vai passando, você vai perceber que tem algumas que não tem tanta relevância, exclui. Até tira, tá? Porque se já não está tendo clique por aquelas palavras, não adianta nada mantê-las lá. Vamos focar nas melhores. Os resultados que você vai ter serão melhores, tá? Então aqui, essa telinha que a gente estava vendo antes, né? Esse quadro é onde a gente vai incluir as palavras-chave. A gente tem também na biblioteca compartilhada um local lá onde a gente pode criar listas de palavras-chave negativas e assumir, né, depois associar, aliás, essas listas, né, com as campanhas que a gente faz. Quando faz sentido usar direto lá? Imagina que tem algumas palavras, né, que nunca vão te interessar ser encontrado se alguém digitá-las. Por exemplo, você vende cursos que não são grátis. Palavra grátis com acento, sem acento, gratuito, gratuita, de graça. Tudo isso você pode criar uma lista, né, e já deixar pronta para associar depois com as campanhas que você fizer. E aí se o cara digitar alguma coisa, né, mesmo que seja uma palavra que faça parte do teu grupo de anúncios, mas se incluir o termo de graça ou grátis, teu anúncio não é exibido, tá? Vou mostrar para vocês depois alguns exemplos, né, de ativações que acontecem por buscas que não tem nada a ver com o que você faz. E acontece, principalmente quando a gente deixa uma lista de palavras-chave ampla, tá? Quando você vê, às vezes, aquele índice de rejeição, né? Às vezes pode ser uma coisa assim, né? A pessoa entra no site porque apareceu o seu site em busca de lá
de uma associação de uma palavra e a pessoa acessa e vê que não é aquilo que ele estava procurando. Essa taxa de rejeição pode ser que seja isso que aconteça, porém, tem muito site hoje em dia que tem uma página só. O cara não sai, mesmo quando ele clica em algum link ali, é tudo interno naquela página, né? Então a taxa de rejeição pode ficar grande no caso desse, e no caso desse não é ruim. Então, nem sempre uma taxa de rejeição alta no Analytics significa que o site está ruim. Tá? Agora, se o site tem muitas páginas, né, links internos ali que levam para lugares diferentes, e a taxa está alta, aí é ruim. Tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes a galera fala, não, está alta, é ruim de qualquer jeito. Não, às vezes não. Eu vou passar na frente isso para depois a gente voltar no planejador. Só como chegou na parte de palavra-chave, eu quero explicar para vocês já. A gente tem então, ó, as correspondências, né? São comandos através de simbologias que podem ajudar a filtrar a exibição dos seus anúncios. O Ads possui 5 opções clássicas de correspondência de palavra-chave. Ampla modificada, que a gente sinaliza com o sinal de mais. Correspondente de frase, entre aspas. Exata, entre colchetes. E negativa, que é quando a gente sinaliza com o menos. Tá? O que a gente mais utiliza nas campanhas que nós fazemos no dia a dia? Ampla modificada e frase. Por quê? Imagina, né, tem alguns exemplos aqui de cada um delas. Vamos seguir uns que estão na apostila para vocês vai ser mais fácil. Ampla primeiro. Ao inserir normalmente uma palavra-chave, o Google poderá exibir um anúncio para pesquisas que contenham ou incluam. Presta atenção nisso. A palavra. Palavras semelhantes ou variações aproximadas relevantes. Sinônimos, plural, erros de ortografia. Exemplo, ó, curso de violão. É uma palavra-chave. Quando vocês forem escrever também, não precisa se preocupar em escrever maiúsculo, tá, gente? Pode colocar tudo minúsculo, não tem problema não. Pesquisas que poderiam ativar os anúncios, né, quando a pessoa digitar lá curso de violão. Quero fazer um curso de violão, curso de violão, aula de violão, curso de viola, curso de violão sem tio, né? Curso apenas, isso é um problema. Você vende curso de violão. Se o cara digitar curso de marketing, pode ser que ative teu anúncio, tá? Numa correspondência ampla, porque uma das palavras que ele digitou faz parte do teu grupo de anúncios, de parte de uma palavra. Então é um problema, tá? O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Ampla modificada. Olha lá, ó. É uma variante entre ampla e exato. Permite travar determinado termo da palavra-chave. Aceita a interpretação do sistema Ads, né, exceto sinônimos, porém a parte marcada deve constar na pesquisa do usuário. Aqui é uma coisa bem interessante, né? Utiliza-se então símbolo de mais em frente ao termo selecionado. Palavra-chave do anunciante: curso mais Ads. Aqui travou Ads, tá? Então, pesquisas que ativam anúncios, ó, treinamento Ads. A palavrinha Ads fez parte da pesquisa, por isso que ela era ativa. O curso não está, mas o termo obrigatório está, né? Aulas AD espaço S, é um errinho só de digitação, ele considera, ele mostra. Pesquisas que não ativam, ó, curso links patrocinados. A palavra curso foi digitada. Se fosse na ampla, poderia ativar. Só que como o cara não digitou o mais ads, ele não ativa. Entenderam essa diferença? Pois não. Por exemplo, nesse caso, se eu deixar ela com uma correspondência exata, não é a mesma coisa? Não. Exato, o cara teria que digitar exatamente curso ads. Se o cara digitar outra coisa, né, o curso ads em Curitiba, já não ativa. Entendeu? E se colocarem, por exemplo, se deu um erro de português dentro do espaço, vamos supor uma palavra ABS, curso de ABS. Então, aí já talvez não vá ativar, porque a ABS é uma outra coisa, né? Ele considera uma palavra. É. Só que daí, Feios ABS, né, que existe. Então, ele vai entender que isso poderia ser um erro ou ele vai entender que não, o cara não está pesquisando aquilo ali? Cara, ABS, como é um termo que é bastante conhecido, amplamente conhecido, eu acredito que o dicionário vai... outra coisa, você tem que eu acredito que o dicionário vai interpretar como algo que já existe e ele não vai mostrar. Ele não classifica como erro, então? Eu acredito que não. Não vou afirmar taxativamente para você, tá? Mas eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque é uma coisa já conhecida. Se for uma coisa menos, aí pode ser que ele acuse como erro. Infelizmente, a gente depende de muita condição, né? Que o próprio sistema está lá para a gente trabalhar. Então, não tem algumas coisas que não dá para afirmar, sabe? Às vezes você liga no Google, cara, os caras nem eles sabem direito. A verdade é essa. Conheço muita gente que vai lá em Mountain View, né, na sede do Google, conversa com o engenheiro. O cara vai com um monte de dúvida, ele volta com mais. E vários.
Eu tenho Mas medo de fazer isso. só uma coisa, você está travando ali o ads, né? A palavra ads. A palavra ads. Sim. Tá. O que significa isso? Por exemplo, se o cara coloca lá, curso ads em Curitiba, ativa. A palavra ads foi digitada lá. Agora, se o cara colocar curso Google AdWords em Curitiba, não ativa. Ele não digitou ads. Tá? E pode travar mais de um termo também, tá, gente? Por palavra-chave. Eu posso travar, por exemplo, eu escrevo lá, curso mais ads mais Curitiba. Eu condicionei, então. Eu quero que o meu anúncio só apareça se o cara digitar ads e Curitiba, né? Independente do restante que ele digitar na busca, tem que ter essas duas. Se tiver, beleza, pode ativar. Tá? O que acontece quando a gente faz isso? Taxa de cliques vai abaixar, só que a qualidade do lead vai aumentar. Né? Se a gente deixa no ampla, vai vir coisa de tudo quanto é lado, com um monte de coisinha de repente que não tem nada a ver. Nesse caso aí, se você trava duas, e tem que aparecer as duas ou algumas delas ainda? O cara tem que digitar as duas. As duas, se botar ads e Curitiba. Em qualquer ordem. Só ads não. Isso que eu quero dizer, tipo, se digitar só ads mesmo assim aparece. Tem que ser ads Curitiba. Tem. E aí pode ser curso em Curitiba de Google Ads, aparece. Curso de Google Ads em Curitiba. A ordem não vai importar. Sim, mas tem que aparecer as duas que travou. Tem. Mas limite isso- que pode travar? Olha, cara, se tiver, eu nunca cheguei nele. Porque quanto mais específico você fica, é mais difícil, né? Mas de repente, gente, vocês vão conseguir identificar. Mas assim, a palavra ads, ela é bem branda, né? Ela é genérica, né? Pode ser Facebook Ads. Por isso que, por exemplo, no caso desse, eu colocaria curso mais Google mais Ads. Trabalhar esses dois, né? Só que assim, você tem ainda um risco. O cara pode estar procurando alguma coisa relacionada a Google Ads que não é um curso. Entendeu? Aí você trava os três. Curso Google Ads, mais curso, mais Google, mais Ads, se for o caso. Por que às vezes é melhor você usar dessa maneira e não uma exata, tá? A exata vai exigir do sistema que o usuário digite exatamente naquela ordem para o teu Eu anúncio ser vi o ativado. curso de vocês pelo meu Instagram. Foi. Eles anunciam em vários lugares diferentes, né? Mas como eu estava dizendo, se eu travei os três termos, eu não estou exigindo, né, que sejam digitados apenas aqueles três para eu ser ativado. O cara pode digitar uma frase com 8 palavras. Se os três estiverem lá... Mas aí ele entra numa correspondência de frase aí também. A de frase não. A de frase é o seguinte. Tem que ser na sequência exata. Tem que ser na sequência. Olha lá, ó. As diferenças são sutis, né? Mas existem. Exibe os anúncios para pesquisas que incluam a palavra ou termo na sequência exata, como foi digitada. Aceita pequenas variações de plural e ortografia. Olha lá, utiliza-se então o símbolo de aspas, né, nas palavras-chave ou termos. Olha o exemplo. Entre aspas, curso de violão. Pesquisas que ativam. Quero fazer um curso de violão. Curso de violão online. O D ali implica? D. Curso D. Na de frase implica. Tá? Curso de violão com 2 L's aí, ó, e sentiu um erro de ortografia ali, ele vai ativar. Pesquisas que não ativam, violão curso, alterou a ordem, não ativa. Curso para aprender violão, não ativa. Tá? Então a de frase é o seguinte, tem que estar lá, em algum momento da pesquisa do usuário, seja no começo, no meio ou no fim, né, exatamente daquele jeito. Tá? Exata, ó. Corresponde então exatamente à palavra-chave ao termo, sem nenhuma outra palavra na consulta. Aceita pequenas variações de plural e ortografia. Utiliza esse símbolo de colchetes, tá? Olha lá a palavra-chave do anunciante, curso de violão entre colchetes. Só vai ativar curso de violão, ou então com um pequeno errinho ali. Pesquisas que não ativam, curso para aprender violão, curso violão apenas. Faltou o D. É igual ao anterior? Oi? É a mesma coisa que no outro? O Não. colchete? Não. O colchete tem que ser exatamente daquele jeito a busca para ativar um anúncio. Por exemplo, sapato feminino vermelho. Se eu tiver uma palavra-chave entre colchetes, sapato feminino vermelho, pode ser que ative meu anúncio. Tá? Agora, na ampla modificada, se eu travei sapato mais feminino mais vermelho e o cara colocou sapato feminino vermelho em Curitiba, meu anúncio aparece. Entendeu? Ele aceita alguma variação adicional além dos termos travados, desde que a pessoa digite os termos travados. Na ordem ou fora da ordem? Aí pode ser fora da ordem, Tá. não tem problema. Você está falando os termos travados, mas na realidade são os termos para serem usados, né? Para achar os O termos travar travados já tá na palavra-chave. travar quer dizer fixar aquilo ali. Tornar obrigatório, tá? E não O travar. impedir. O travar é tornar obrigatório. Tá? Entendi. Vai lá, fica tranquilo.
A ampla, gente, é assim, muitas vezes, né, você pode utilizar isso daqui como um método de pesquisa também, né, para identificar coisas que as pessoas estão, de repente, pesquisando e que você não pensou e podem fazer sentido. Vocês vão ver, vai ter uma parte que eu vou mostrar para vocês, uma opção, né, que o Google nos mostra como que as pessoas pesquisaram e o nosso anúncio foi ativado. Então, de repente, ali você vai encontrar tanto termos que te interessam, quanto termos que não te interessam em momento nenhum. Aí você pode tanto colocar os termos para dentro do teu grupo de anúncios, quanto colocar nos teus grupos de palavra-chave negativa também. Tá? Conseguiram pegar um pouco, gente, dessas coisas de palavras? Depois, se tiver dúvida, a gente volta e explica de novo, não tem problema. Porque às vezes é um assunto um pouco meio confuso, porque tem sutilezas, né, pequenas, às vezes entre uma e outra aí. Mas não é nada de extraordinário, de difícil de entender, não. No caso de palavras soltas, vai o mais? Uma única palavra? É, uma única ou aí semelhantes, tipo... Se quiser travar só uma palavra, pode usar só ela. Por exemplo, não, mas o que assim, acontece? mais de uma, mas não frase, digamos. Como assim? Entendi. Não é curso de violão, né? Eu boto... Blusa, calça. Blusa feminina branca, blusa feminina... Pode fazer várias blusa dessas, branca, travando todos os termos, se quiser. Tá, mas daí vai o mais ou solta? Quando eu não, tem que travar uma por uma. Tá, Quando blusa mais mais feminina, mais manga curta, mais branca. Sim, tá travando todos os termos. Tá. Entendeu? O negativo não. Se você colocar o menos no começo, já negativa tudo. Tá? Não precisa ser um por um. Aqui, ó. Incluindo palavra-chave negativa, o Ads não exibe o anúncio quando estas estejam na pesquisa do usuário. Melhora a taxa de cliques na CTR. Devem ser incluídas na palavra da seção palavra-chave negativa. Então, a palavra-chave anunciante, grátis, com acento ou sem, né? Pesquisas que não ativam. Aula de violão grátis, não ativa. Aprender grátis a tocar violão. Curso grátis de violão, não ativa. Variações de correspondência. Existem algumas situações, né, em que acontece isso. Ó. Correspondência negativa de frase. Filtra a exibição do anúncio para que não seja exibido quando o termo tiver a sequência de palavras-chave. Formato, acrescentar palavra-chave com aspas nas listas de palavra-chave negativa. Palavra do anunciante, campeonato americano de futebol. Palavra-chave também, aqui entre aspas, né, futebol americano. Então aqui, ó, pesquisas que não ativam anúncio. Assistir futebol americano, jogar futebol americano, jogos de futebol americano. Pesquisas que podem ativar. Tabela, campeonato americano. Porque ela está aqui em cima, né? Times americanos de futebol. Fez a relação. Tem uma pequena variação. As variações, sendo bem sincero, é difícil a gente utilizar. Como a gente trabalha com grupos mais enxutos, né, bem mais específicos, é bem difícil de utilizar isso. Negativa exata, ela filtra a exibição do anúncio para que não seja exibido quando o termo exato esteja na pesquisa. Curso Ads grátis, não é exata, né? Pesquisas que não ativam, obviamente, tem que ser exato. Pesquisas que ativam, se não tiver na exata, pode ser que ele ative também. Quando usar, ó, comece com correspondência ampla, inicie sua campanha usando ampla na maioria das palavras, para obter impressões não somente das palavras escolhidas, como possíveis variações relevantes que o sistema encontra. Que eu falei para vocês, fazer algum tipo de pesquisa no começo. Em termos costumeiros, tente também correspondência de frase. Exemplo aqui, ó, hotel em São Paulo. A grande maioria das pesquisas por hotel em São Paulo tem essa sequência. Logo, usando a correspondência de frase e tornando essa índice de relevância maior. O cara pode colocar, por exemplo, assim: lugar bom para hotel em São Paulo. Correspondência de frase, ativa. O hotel em São Paulo está entre aspas, né? Exata, cuidado, né? Somente eu posso ter certeza que o termo é altamente pesquisado, exatamente como a palavra da sua campanha, use esse recurso. Se isso ocorrer, use a correspondência exata e torne seu índice de relevância ainda melhor. É mais difícil disso acontecer, né, gente? Claro que quanto mais genérico também for o termo, mais caro ele vai ser. Vai ter que gastar mais dinheiro, não tem jeito. A gente costuma usar, às vezes, a exata em campanhas institucionais para garantir, por exemplo, que quando a pessoa procurar pelo nome da nossa empresa, além de aparecer no orgânico, apareça também lá em cima como anúncio. Em primeiro lugar. Sabe? Às vezes com 1 centavo você coloca lá. Se o teu nome for muito específico, um lance de 1 centavo você aparece em primeiro. Pelo nome da tua empresa. Porém, quem recebe o teu nome
é natural que quando ele buscar lá, vai aparecer a tua ficha do Google Meu Negócio, tudo direitinho. É por isso que vai custar muito mais barato e você vai aparecer sempre em primeiro lá. Isso é uma outra coisa importante, né? No Google, gente, nós precisamos ser encontrados por aquilo, na rede de pesquisa, né? Nós precisamos ser encontrados por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós oferecemos, não pelo nosso nome. Quem já conhece o nosso nome, de repente vai lá consultar um telefone para confirmar, um e-mail, um endereço, alguma coisa assim, né? Agora, quem não nos conhece ainda, é importante que nos encontrem por aquilo que nós fazemos, tá? Deixa eu voltar só para onde a gente estava antes, para continuar na tela.